no momento da nossa morte nós vamos ver nosso anjo da guarda ou o demônio que nos tenta? Como que é esse fenômeno na hora suprema das nossas vidas, que é o momento justamente em que nós morremos e nos apresentamos ao divino juiz? Essa e outras perguntas e comentários nós trataremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Como essa semana nós falamos dos 3 dias de trevas, das profecias do grande castigo que está para vir, falamos sobre São José, várias perguntas, e comentários sobre esses assuntos, sobre o papel do anjo da guarda. Então nós vamos ver alguns deles nesta sexta-feira de perguntas e respostas. E eu tenho muita alegria em dizer que hoje está sendo celebrada a Santa Missa semanal e todos aqueles que se inscreveram essa semana, compartilharam os vídeos, sobretudo os que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, seus nomes e aqueles que colocaram também as intenções estão na Santa Missa de hoje. Toda sexta-feira é celebrada uma Santa Missa nas intenções. Novamente, repito, daqueles que se inscreveram naquela semana, já estando inscritos e compartilharam o vídeo, aqueles que colocam as suas intenções, vou deixar aqui os links na descrição do vídeo, quem quiser já colocar para a próxima missa, toda semana, desde o início do canal, certo? Nosso canal está completando 1 ano, já temos mais de 150 mil inscritos, o engajamento é muito grande, o número dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos vai crescendo e com isso nós vamos cada vez mais inspirando mais almas, vamos juntando esforços para esse apostolado dos Santos Anjos. E mais 2 anúncios rápidos. O primeiro é que aqueles que ainda não pediram podem pedir o seu adesivo, gratuitamente pedir o adesivo de São Miguel Arcanjo, São Miguel protegei nossas famílias. Veja o número aqui que eu estou colocando na tela, daqui a pouquinho eu coloco de novo para aqueles que quiserem anotar. E, sobretudo, esse é o mais urgente, quem já é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, vocês podem ainda colocar suas intenções específicas, que nós vamos imprimir, e elas serão levadas a mais um santuário de São Miguel, com seu nome e suas intenções. Quem é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, o seu nome já estará lá. Mas se você quiser colocar intenções específicas, coloque no link, está indicado aqui na descrição do vídeo. Certo? Na descrição do vídeo tem lá um link, você pode colocar seu nome e as intenções. Isso pode até o dia 27 deste mês. Depois aí não dá mais tempo de imprimir e levar no santuário, Então, quem ainda não é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos e gostaria de saber o que é e fazer parte, aqueles que conseguirem fazer até o dia 27 de março, dará tempo de incluí-los também nessa peregrinação. São amigos nossos que estão na Itália e que levarão as suas intenções, os seus nomes e depositarão aos pés da imagem de São Miguel nesse santuário que São Miguel mesmo mandou construir e que ele fez um milagre. Ele fica em cima de um monte, eu mostrei outro dia, e um santo que foi a quem São Miguel apareceu, São Giovanni Vincenzo, ele quando chegou lá não sabia como construir, quando chegou o material de construção já estava todo lá. É uma história realmente muito bonita e ao longo do ano o nome e as intenções dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos são levadas a vários santuários de São Miguel. Esse agora em março, depois em maio será levado na Loca do Cabeço, onde o anjo de Portugal apareceu aos 3 pastorinhos de Fátima, e assim por diante nós vamos anunciando ao longo do ano, Então, novamente, meu muito obrigado aos sacerdotes que celebram a Santa Missa, pelos membros do canal, pelos inscritos, etc. E agora nós vamos para o nosso Pinga-Fogo de sexta-feira. O interesse essa semana foi realmente extraordinário, são muitos comentários e eu vou aqui comentar alguns que respondem a vários outros. Bom, aqui o senhor Renato diz o seguinte: bom dia, paz e bem, uma pergunta. Já ouvi dizer que no momento de nossa morte, nós vislumbramos nosso anjo da guarda e também os demônios, que vêm nos atormentar nessa hora derradeira. Isso é verdade? Bom, senhor Renato, isso é muito boa pergunta. E como é nossa sexta-feira de perguntas e respostas, eu não vou responder
tudo o que está por detrás disso, mas o essencial, certo? Para dar já uma resposta assim rápida. Se houver interesse, nós podemos depois fazer um vídeo só sobre isso. Mas a resposta é, depende de cada caso. O que não depende de cada caso? O que não depende é o seguinte, é que na hora da morte, ou na previsão da hora da morte, essa é a hora mais decisiva de nossas vidas. E todo mundo recebe o que os teólogos chamam a graça da boa morte. Todos, pode ser o sujeito mais abominável que existe na face da terra, ele na hora da morte, ou nos momentos antes da morte, ele recebe a graça da boa morte, que é independente da vida que a pessoa levou. Eu vou explicar isso daqui a pouco. É independente da vida que a pessoa levou. No seguinte sentido, é que essa graça Deus dá a todos. A graça da boa morte, do arrependimento na hora da morte, é a graça suprema. E para isso concorrem os anjos, em especial o anjo da guarda da pessoa, o anjo da família, enfim, os anjos, não é, que estão relacionados com aquela pessoa, e quanto maior for a vocação daquela pessoa, a missão daquela pessoa, mais anjos estarão ali para tentar que ele corresponda à graça. Mas também é verdade que todos os demônios que estão relacionados com a vida daquela pessoa, eles vão tentar de tudo, porque é a última chance que eles têm de realmente vencer com relação àquela alma, né? É uma vitória que, na verdade, não é bem uma vitória, porque acaba sendo que cada pessoa que entra no inferno, o tormento dos demônios aumenta, mas enfim, é um modo do demônio tentar essa falsa vitória, né? Conquistar essa alma e jogá-la no inferno. Então, sim, o momento da morte, a pessoa, algumas pessoas, elas veem os anjos, né, elas têm a graça de ver os anjos, às vezes em forma humana ou por meio de circunstâncias especiais. Outras pessoas não veem, mas sentem muito a intensificação das tentações e da tentativa dos anjos de fazer a pessoa vencer as tentações. Então, sim, é um momento supremo em que os anjos e demônios concorrem, né, para o lugar, digamos assim, para evitar que a pessoa corresponda a essa graça suprema. É um favor que a providência dá, é um favor muito especial para tentar que a pessoa diga sim, porque no final isso que é o terrível, né? Por causa do livre-arbítrio, quem vai dizer sim ou não, no fundo, nem é o anjo, nem é o demônio, nem é a graça. Quem vai dizer sim ou não é a pessoa, porque Deus nos criou com esse livre-arbítrio. Bom, isso dito, é preciso também dizer o seguinte, existe uma verdade, que chama assim um axioma, uma espécie de verdade aceita por todos, porque a experiência mostra que é assim, que tem até uma frase em latim que é assim, talis vita finis ita. Como foi a vida, assim será o fim. Do modo como a pessoa viveu, normalmente falando, é o modo como ela vai reagir diante dessa graça suprema na hora da morte. E por isso que a pessoa não pode dizer, bom, eu posso viver a vida que eu quiser, porque depois que chegar na hora da morte eu recebo uma graça, né? Atendo a graça e vou assim. Não é assim. Não é assim. É a mesma coisa que a pessoa dizer, bom, na hora da prova, na hora do vestibular, de repente me vem uma sorte, né? Me vem uma sorte, aí eu vou lá e passo. Vai e passa? Agora, não é assim. E a pessoa que diz isso, ela já está pecando contra a misericórdia de Deus. Ela é chamada, até um pecado contra o Espírito Santo, a presunção de se salvar sem merecimento. A presunção de se salvar sem merecimento é um pecado contra o Espírito Santo. A pessoa diz, não tô nem aí, chegar na hora da morte eu faço uma confissãozinha e me arrependo. Cuidado, porque talis vita, finis ita. Assim como foi a vida, assim será o fim. Normalmente falando, existem conversões magníficas? Existem, mas são raras, são exceções, são excepcionais. Porque, no caso dos homens, a virtude ela é um hábito. A gente se exercita nesse hábito. E quando chega na hora da morte, a gente já, durante a vida inteira, praticou corresponder com a graça de Deus, chega nesse momento que nós vamos estar, sobretudo numa morte assim, de doença, né? A gente vai estar no leito,
doente, a inteligência é mais difícil de utilizar o raciocínio, porque a gente está com remédios, que a gente está com dores. E aí o que vai valer é aquele exercitar, que nós, os exercícios e a experiência, né, que a gente teve durante a vida. Talis vita finis ita. Assim como foi a vida, assim será o fim, assim será a morte. Normalmente falando, em 99% dos casos, isso é assim. Bom, e no outro 1%, para a gente usar esse número, né? Normalmente o que acontece é uma graça suprema, porque em algum momento da vida a pessoa correspondeu à graça de Deus. Normalmente é o que acontece nesses casos. Ou porque a mãe foi muito virtuosa, no caso de Santo Agostinho, né? A Santa Mônica, durante 30 anos, eu creio 33 anos, ali sofrendo e rezando para a conversão de seu filho. Quando ele se converteu, ficou um luminar para a igreja. Aí por causa dos méritos da mãe. Bom, então eu não sei se está claro isso. Agora, com relação aos anjos e demônios, a gente vislumbra, olha, pelas experiências que a gente ouve, né, de sacerdotes que atendem os médicos, sou muito amigo de um capelão de hospitais, um padre excelente, e ele sempre nos conta casos assim, né? E uma das coisas é o seguinte, que é certo que a pessoa sente muita pressão do demônio, porque no momento da morte, o demônio que esteve nos tentando a vida inteira, ele conhece as nossas fraquezas espirituais, ele conhece quais foram os nossos pecados, então ele tenta, assim como um agiota sabe explorar aqueles que lhe devem dinheiro, assim o demônio é um agiota tremendo. Ele sabe utilizar dos nossos defeitos, das nossas concessões, ele tenta penetrar e aí fica difícil dizer não para ele. Mas se durante a vida a gente teve uma intimidade com o anjo da guarda, ele também nos fará sentir a sua proteção, especialmente na hora da morte. E se nós sempre rezamos o terço, quantas vezes nós repetimos: rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Acha que Nossa Senhora, depois da gente ter pedido tantas vezes, com sinceridade, ao longo de vários anos, ela nos abandonará? É claro que não. Então, de alguma forma, nós vislumbraremos, seja com os olhos da carne, existem muitos casos de pessoas que veem os anjos, né, de alguma forma, seja por meio de, enfim, de inspirações, de conselhos, etc. Bom, seja nos mandando pessoas ou sacerdotes que nos vão dar o bom conselho, dizer a palavra certa, na hora certa, enfim, os anjos sabem como agir com cada um. Então eu espero que tenha sido respondida, em poucas palavras, né, respondida essa pergunta, e nós vamos adiante com outras perguntas e relatos bastante interessantes. Sobre a questão das revelações sobre o grande castigo que está para vir, diz o senhor Newton César: esse assunto é de muita valia, pois prepara nossas vidas para os acontecimentos, fazendo que mudemos de vida, se não pelo fato de não querer ofender a Deus, ao menos pelo fato de temer o castigo. Isso, senhor Newton, é uma verdade que está na Sagrada Escritura, né? O temor de Deus é o início da sabedoria. Alguém vai dizer: não, é só amar, nada de temor. Diz: calma, não é bem assim. É porque para muitas vezes na nossa vida e para muita gente, só o amor, a misericórdia, as pessoas muitas vezes abusam, mas o temor de Deus é o início da sabedoria e, portanto, do amor de Deus. Senhor Daniel, muito obrigado pelo assunto e também pelo lindo apostolado. Por favor, se puder, continue com esse assunto até esgotar o máximo possível as fontes seguras, como tem sido feito. Senhor Newton, muito obrigado pela sugestão, e a sugestão do senhor é de várias pessoas que comentaram e que querem que a gente continue no canal com essas revelações, mesmo porque elas têm muita relação com os santos anjos. Por quê? Porque os anjos, muitas vezes, são quem revelam essas coisas para as pessoas. Eles são os intermediários de Deus, e se lembre que nós já discutimos isso alguns meses atrás, um dos ministérios dos anjos é serem os ministros, os executores da vingança de Deus. Também da sua misericórdia, mas também da vingança e do castigo de Deus. Portanto, esse é um assunto que está muito relacionado
com o nosso canal e a missão do canal, que é atrair a presença e a ação dos anjos e afugentar a influência do demônio. E quando a gente fala desse assunto, a gente sente que algo da virtude fica um pouco mais fácil de praticar. Muito obrigado pelo comentário. O senhor Renato Sampaio também... bom, ele disse essa pergunta, eu já respondi. O senhor André Castro, desculpe. Boa noite. Será que você não poderia colocar o link do Apostolado dos Santos Anjos em italiano para nós inscritos que entendemos esse idioma acompanhar também e seguir? Sou André Castro, obrigado pela sugestão, eu coloquei aqui, já anotei, vou colocar na descrição do vídeo também um link para o canal, eu creio que em italiano chama Gli Angeli Sono Con Noi, uma coisa assim, do senhor Samuele Maniscalco, grande amigo nosso que está fazendo esse apostolado na Itália, graças ao engajamento de todos vocês, todos aqueles, sobretudo, membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Vamos lá, Dona Sueli Rodrigues Fernandes. Gosto desse canal, conteúdo muito rico sobre nossa fé na Santa Igreja Católica e sobre a proteção dos anjos. Só fiquei com uma dúvida sobre a gente colocar um nome específico ao nosso anjo da guarda, pois ouvi que São Pio e São João Bosco deu nome a seus anjos, e Pedro Siqueira também deu nome ao seu anjo. Fiquei confusa. Dona Sueli, eu falo aqui, por exemplo, a respeito de São João Bosco, a quem eu conheço há mais tempo, as obras, etc. O Padre Pio, eu não conheço que ele tenha dado um nome, tipo Gabriel, Rafael, etc., Rafael, Jerônimo, não sei, ao anjo da guarda. São João Bosco dava nome a um cachorro, a um cão que até hoje é misterioso, que chamava-se Grigio. Grigio, em italiano, significa cinzento, porque de fato São João Bosco muitas vezes foi salvo, existem fotos, né, uma ou duas fotos desse cachorro, um cachorro que salvou São João Bosco em muitas circunstâncias. E muitos autores acham que no fundo era um anjo que tomou a forma de um cão para proteger São João Bosco. Ele era super manso com os alunos de São João Bosco, e assim que alguém tinha alguma má intenção com São João Bosco, ele na hora percebia e ficava furioso, e quando iam procurá-lo depois para ver se ele ficava junto com São João Bosco no oratório onde ele morava, ninguém conseguia achar. Então, por isso e por vários fenômenos que aconteceram, se acha que era um anjo, mas ele chamou de Grídio, que era cinzento, e depois era um cachorro que todo mundo via, e que chamavam de Grídio. Mas dar o nome e dizer o seguinte, eu descobri o nome do meu anjo da guarda, o nome do meu anjo da guarda é Jerônimo. Isso está errado, isso a igreja não aconselha, certo? Sobretudo em documentos mais recentes. Se o Padre Pio deu algum nome, eu gostaria de saber em que circunstância, porque pode ser uma circunstância do gênero que eu mencionei de São João Bosco. E sobre Pedro Siqueira eu realmente não conheço. Não conheço qual tenha sido esses nomes, etc. Se alguém souber, por favor, ponha nos comentários. Dona Marta Lima. Bom, aqui entram outros protestantes falando sobre a questão do purgatório. Eu vou ler rapidamente, que nós já tratamos disso sexta-feira passada. Dona Marta Lima. Onde está escrito na Bíblia que existe purgatório? Só existe na Bíblia céu e inferno. O primeiro registro de tudo que Deus nos ensina, o ensino mais antigo, está na Bíblia. Portanto, é o único. Eu digo, Dona Marta, eu refaço aqui o que eu fiz da outra vez. É que, normalmente, quando os protestantes atacam a Igreja Católica com relação ao purgatório, eles perguntam onde é que está na Bíblia. Bom, está em vários lugares na Bíblia. Eu até em outros vídeos já mencionei alguns desses lugares. Está, por exemplo, no livro dos Macabeus. Mas eu fiz aqui uma proposta. Até hoje ninguém me respondeu. Ele diz, me explique, certo, com argumentos sérios, por que Martim Lutero tirou da Bíblia todos os livros que condenavam a nova doutrina dele. A senhora está dizendo aqui que o ensino mais antigo está na Bíblia. Ora, o livro dos Macabeus está na Bíblia desde o começo que existe a Bíblia. Por que então que Lutero tirou? Então não sei se a senhora vê aqui a contradição do que a senhora diz. Por quê? Assim, o ensino mais antigo está na Bíblia, portanto é o único. Ora, se é o único, por que Lutero, mais de 12 séculos depois, enfim, em todo caso, mais de 1000 anos depois, ele quis mudar
o que estava na Bíblia. Portanto, a nossa Bíblia, ou seja, a Bíblia católica, é a mais antiga. Então, segundo a lógica da senhora, é a Bíblia verdadeira. Então, se a senhora pegar essa Bíblia, que é a mais antiga, e, portanto, segundo a senhora, a mais verdadeira, por ser mais antiga, logo a senhora tem que seguir essa Bíblia e não a Bíblia de Lutero. Não sei se está claro aqui a lógica do raciocínio. Eu só vou agora me debruçar sobre as passagens bíblicas sobre o purgatório, que eu já dei em outros vídeos, se alguém me fizer o favor e a gentileza de, antes de atacar a igreja, me explique por que Lutero tirou os livros da Bíblia e com que autoridade ele proclamou. Não, a Bíblia é essa daqui que eu estou dizendo, e não o que a igreja sempre ensinou. Mesmo porque a Bíblia foi criada pela igreja. Não, mas é de Moisés, eu sei. Mas quem que declarou que aqueles livros da Bíblia são os livros inspirados foi a Santa Igreja, que pediu a São Jerônimo, inclusive, que fizesse uma tradução única chamada Vulgata Latina, e que ficasse determinado, não, esses são os livros inspirados por Deus e não os outros. E aí vem um Lutero da vida, 1000 e tantos anos depois, e vai dizer, não, a igreja se enganou todos esses séculos. Porque eu, certo? Eu, Lutero I, estou dizendo. Bom. Outro, quem morreu não volta, não tem purgatório na Bíblia, e o único que ressuscitou foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para voltar para nós julgar para a vida eterna ou inferno. Eu digo, vamos com calma. E Santo Elias? Santo Elias nem morreu. Santo Elias está no céu, Santo Enoque esperando o dia do fim do mundo. Isso não está na Bíblia? Então a gente vê que esses ataques à igreja vêm sempre com essa carga emocional, porque não está na Bíblia. Diz, não, calma um pouquinho. Está sim, de alguma forma está, certamente está. Agora, é preciso, não é, ter alguém que, assim como alguém que não sabe física vai consultar o professor de física, tem quem não entende bem da Bíblia, não adianta chegar a pegar a Bíblia e dizer, agora eu sou mestre em Israel. Não é assim. O senhor César Ferreira diz algo também na linha, o verdadeiro Salvador sempre ficou em segundo plano no catolicismo. Quer dizer, isso é uma mentira histórica. Todos nós sabemos, eu não vou perder tempo com isso. Bom, vamos para um outro assunto aqui. Alguém dá uma muito boa resposta aos protestantes. Dona Maria Catiana da Silva diz o seguinte, Lutero tirou 7 livros da Bíblia, isso nos comentários ficou um debate interessante. Lutero tirou 7 livros da Bíblia porque ele era um desordenado, desobediente, soberbo, orgulhoso, vaidoso, invejoso da graça fraterna. Isso é histórico. Basta estudar a vida de Lutero que isso é histórico. É fato. Achava ele que ia destruir a Santa Igreja de Jesus Cristo e não aconteceu nada. Bom, São Francisco de Assis, ele fez o que a pessoa deve fazer. Ele viu os erros dos homens de sua época, mas não se escandalizou. Pelo contrário, se fez servo e alcançou a santidade, deu o bom exemplo. O corpo visível da Igreja de Cristo somos nós, que, embora mitigados e negligenciados, cremos que cabe a Deus fazer o que melhor aprover. Ou seja, a Santa Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Nós não colocamos no lugar de juiz, etc. Cabe a nós nos confiarmos a ele, o demônio pode até disfarçar, mas nunca vai obedecer. 2 obedeceram fielmente, Nossa Senhora e seu Divino Filho. É isso mesmo. Bom, outro assunto que muita gente está comentando, e eu gostei muito dos comentários, porque isso mostra como que as pessoas estão com a fé mais firme, certo? Os comentários muitas vezes mostram pessoas que, apesar da situação terrível em que nós estamos, elas mostram ter uma fé sólida. Então várias pessoas dizem aqui, por exemplo, Dona Ana diz, o mundo está precisando ser purgado, não é possível continuar como está, os homens esqueceram de Deus. Aqui, Dona Jane diz o seguinte, providencial a existência do canal dos Santos Anjos neste momento de terrível provação. Veja como é importante este apostolado e como é importante nós continuarmos, porque isso dá alento, pessoas que estão a bordo de
de desanimarem, verem que isso tudo, toda a situação que nós passamos, isso foi previsto por Nossa Senhora, foi anunciado por ela em Fátima, em tantas outras revelações particulares. Né? La Salete, Akita, outras que nós vamos falar no futuro. Bom, Dona Leonie, aos poucos o inimigo está ganhando espaço, legalidade dentro da igreja, para continuar seu projeto de destruição em massa das almas dos filhos de Deus e por quem sabe da verdade. Fazer a vontade do homem afastando-se da verdade de Jesus Cristo, desobedecendo o divino. Outra pessoa diz, a abominação da desolação já está entronizada no Santo dos Santos, como descrito no primeiro livro dos Macabeus. Prefiguração do que veríamos acontecer nos nossos dias. Não é? Exatamente, eu creio que o profeta Daniel também fala que um dos anúncios de um certo castigo seria quando a abominação da desolação entrar no lugar sagrado. E o que nós comentamos outro dia, nesses bispos alemães, não todos, mas infelizmente a maioria, estão introduzindo bênçãos litúrgicas para casais do mesmo sexo. Casais entre aspas, duplas, ou o que quiserem chamar do quê. Isso daí é a abominação da desolação no lugar sagrado. Isso no altar, junto do qual está o tabernáculo com o Santíssimo Sacramento. Quer dizer, se isso não é a abominação da desolação no lugar sagrado, eu não sei o que é. Certo? Portanto, é o que como nós temos visto nas várias profecias, é uma previsão do castigo que está para vir. Então vamos caminhando para o fim. Os homens estão a fazer por merecer tal castigo. A coisa aqui está pior que Sodoma e Gomorra. Está mesmo. Eu vou explicar por que está pior que Sodoma e Gomorra. Isso é Dona Ania. Aqui Dona Júlia. Eu creio nas profecias, acho que já foi longe demais as abominações, estamos provocando a ira de Deus. Tá tudo bem, Deus é misericordioso, incansável, vai perdoar tudo. Não se zomba de Deus. O Sr. Alex também comenta, já vivemos o tempo pior que Sodoma e Gomorra, mas ainda há, pelo sofrimento do dia a dia, pessoas que ainda não se esqueceram totalmente de Deus. O que podemos fazer é que a nossa conversão converta também aqueles que estão próximos de nós. Confissões bem feitas, intimidade com o nosso Senhor, devoção a Maria, obediência e confiança aos nossos grandes amigos, os santos anjos. Tá tudo disso. Eu só queria explicar, e com isso eu vou terminar, porque já está ficando longo, mas é o seguinte, Sodoma e Gomorra, a gente vê pela Sagrada Escritura, e porque depois comentou São Pedro numa das suas epístolas, Sodoma e Gomorra pecaram do pecado de homossexualismo, certo? Mas tem uma diferença, é que nos dias de hoje, não é só entre aspas, mas não é só o pecado, a prática. É considerar e pregar a prática como normal e como aceitável e como recomendável. Ou seja, é colocar o vício como virtude e perseguir, inclusive dentro da igreja, já vai começando isso, quem diga que isso não é assim, quem defenda a verdadeira doutrina. Não sei se vocês veem a diferença. Um pecado é um pecado contra, digamos assim, o 6º mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade. É horrível, é pecaminoso, é contra o 6º mandamento. Mas esse outro pecado é diretamente contra o 1º mandamento. Por quê? Porque é desafiar a Deus e trocar a sua lei e afirmar que o bom é o vício, que o bem é o pecado. Isso é um pecado de espírito, muito mais do pecado da carne, e que ofende ainda mais a majestade divina. E é por isso que nosso tempo já é, eu afirmo e desafio quem quiser me contradizer, o nosso tempo já é pior que Sodoma e Gomorra. Tem ainda uma diferença que existem muitas almas, essas almas, vai crescendo o número dessas almas, que dizem não a isso. Essa é a diferença também, porque na época, Nosso Senhor não achou nem 10 justos que falassem contra nessas 5 ou 8 cidades, não me lembro bem. Entre elas, as mais conhecidas, Sodoma e Gomorra. E agora se encontram vários justos que querem resistir.
e esses somos, graças a Deus e aos santos anjos, somos nós que estamos aqui no canal, vários outros canais que vão na mesma direção, apostolados que vão nessa direção, e isso graças a Deus. E nós devemos continuar, é por isso que eu insisto sempre, de nós fazermos isso no dia a dia. De nós, não é assim, uma coisa. Não, nossas conversas são de segunda a sexta, esse apostolado vai crescendo, graças a todos vocês que se engajam, aos membros do Grupo Apóstolos Santos Anjos, aos sacerdotes que celebram as missas, é o nosso combate espiritual e doutrinário a esse respeito. A importância disso, veja aqui o que diz a dona, o senhor José Vedson de Oliveira. Muito bom o tema. Muito bom o tema. O canal tem muita influência na minha vivência da castidade. Olha, isso para mim é um bombom de chocolate, certo? É um prazer ouvir isso. Quer dizer, que este apostolado esteja produzindo esse efeito é para mim uma enorme alegria. Para mim, não, para todos nós. E assim, existem várias pessoas, aqui uma pessoa que se tornou membro do Grupo Apóstolos Santos Anjos, Dona Maria Cândida diz, boa tarde, já recebi o certificado, né, quem é membro do Grupo Apóstolos dos Santos Anjos, várias pessoas pedindo que continue o tema das profecias sobre o grande castigo, e outros comentários que eu vou deixar para a próxima sexta-feira, para não ficar muito longo, e eu lhes desejo uma semana repleta das bênçãos, das inspirações, das graças dos santos anjos e da Rainha dos Anjos, Nossa Senhora. Até semana que vem, se Deus quiser.